Hoje estamos aqui no Jardim da Gulbenkian. Vou ter uma pequena conversa com o professor Eduardo Lourenço, fundamentalmente sobre algumas questões de literatura, de Fernando Pessoa, e pronto, vamos passar aqui a uma primeira questão simples. Sr. Professor, há uns dias viu na televisão, e também já ouvi pessoalmente, a escrever com muito cuidado, debruçado sobre a letra. Parecia que estava quase a costurar. Assim, a escrita tem algum significado? O trabalho? Não, a escrita é desses hábitos nos hábitos cultural que nós temos, não é? Já à altura, no tempo, estava-se para a escola ao 7 anos, não havia esta iniciação precoce. Eu tinha uma letra bastante clara, não é? Agora é que, de facto, à medida que a vida me encolhe, eu vou um bocadinho também com a letra. Tem a ver também com a visão. As pessoas estão muito admirativas, eu tenho dificuldade em público, às vezes. Eu faço as coisas quase à última da hora, de ler, também em troca, por causa da complexidade mesmo. Um notório escândalo para as pessoas que vêm lá para querer perceber o que eu queria dizer. Pois, o tal problema de perceber, de conseguir da letra legível. Eu conheço uma pessoa que um dia ouviu do professor dizer que se considera fundamentalmente escritor. Faz sentido? O escritor é uma coisa que nós nos podemos atribuir a nós próprios, não sei qual é a evidência, portanto, ninguém duvida que essa Queiroz é um escritor, ou que Tolstói é um escritor, os nossos, o Ribeiro, o Torga, enfim, que são escritores. Já era mais difícil de definir, por exemplo, o Fernando Pessoa como um escritor. O Fernando Pessoa é um poeta, não é? Um poeta, claro, porque ao mesmo tempo um poeta que tem grandes aptidões pensantes, filosóficas, metafísicas, esotéricas, etc. Mas nós não, ninguém diz que o escritor Fernando Pessoa, diz o poeta Fernando Pessoa. De facto, nem escritor. Como costuma dizer, mais ensaísta. De maneira que as pessoas dedicaram-se a referir-se a mim como ensaísta. E aceito essa designação, porque o ensaísmo tem uma passagem nunca está na às 10 da manhã, passavam estes saberes todos por cima. Faz e impedem ela. Mas para dizer que não estão habituadas a designar-me mais como ensaísta, que é uma modalidade de prática cultural celebrada e celebrizada por um autor europeu do século XVI, chamado Montaigne, que é um contemporâneo do Camões, quase de Cervantes. E escreveu um livro que é um livro que não tem um objeto próprio, em que se fala de tudo, tudo que faz parte da experiência corrente, a mais banal, comentários das leituras que o formaram a ele, naquela época que assistimos a uma ressurreição
um grande diálogo que se tinha mais ou menos interrompido, enfraquecido durante os primeiros séculos da Idade Média, com o património clássico ocidental, que é o grego e o romano. E o Montaigne era um grande leitor desse. O Montaigne, francês, como sabe, mesmo talvez com alguma origem ibérica ou portuguesa mesmo, e Montaigne aprendeu primeiro latim e francês. Quer dizer, um dos grandes autores clássicos, quando se fala na literatura francesa, há sempre dois nomes que ocorrem como representantes dessa literatura. Molière, por um lado, cuja obra foi muito representada em toda a Europa, a partir do século XVII, e o Montaigne. O Montaigne, porque ele escreve sem nenhuma preocupação de estar a fazer um livro, no sentido clássico do termo. Um ensaísta é um pouco como o Montaigne. É glosar, meditar, refletir, comentar, tudo o que sucede à volta dele e também o que sucede na sua própria prática cultural, naquilo que ele lê, naquilo que ouve, naquilo que escuta. Então, é uma espécie de um diário de si mesmo. E o ensaio próprio definiu que o objeto, sobretudo, é escrever-se ele próprio, contar-se, ter ele próprio. O que é uma audácia enorme, porque podia ser uma coisa tipo narcísica, muito forte. O que é que interessa um indivíduo, não é? Dizer que, bom, vou falar de mim próprio, não é? Quando não se é o Alexandre, o Augusto, enfim, quando nos tem umas funções que são representativas de qualquer coisa que não é ele próprio, mas o seu poder, da ordem política. Montaigne não, realmente é o primeiro autor que toma a singularidade como objeto da sua própria escrita. Nada era mais interessante no mundo. Bom, e no fundo, cada um pensa um pouco. O que há de mais interessante no mundo é cada um de nós. E embora seja coisa limitada, é ao mesmo tempo limitada e infinita. Nós podemos falar de nós próprios, mas sem cansaço. E quando se fala dos outros, assim, da mesma maneira, realmente fatiga. Não é? Nós próprios somos capazes de falar indefinidamente, sem nos cansar. Um dia o escritor José Saramago, que o professor conheceu bastante bem, puseram-lhe uma seguinte questão: por que razão acha que ainda não realizaram filmes sobre a sua obra? E o José Saramago disse: bom, fazer um filme, quer dizer, a minha obra, o literário, reduz-se, digamos assim, à finura de uma folha de papel, O professor está de acordo? Não é nada, realmente, antes da invenção primeiro da fotografia, e já foi uma revolução na ordem da representação, não é? Na fotografia havia desenhos, os homens desenharam muito cedo, as paredes primitivas, as cavernas, já se desenhavam. Não havia a fotografia, propriamente dita, a fotografia tardia, no século XIX. E depois atrás veio realmente a capacidade de captar o movimento real das coisas. Mas isso é o cinema. E o cinema tornou-se o modo mais universal de comunicação entre as pessoas. Nunca houve uma arte tão universal como o cinema. Um filme do Charlot podia ser visto desde a América, o Japão, a Antártida, se quiserem, em qualquer parte. E as pessoas comunicavam através do cinema. Quando o Saramago diz, está a defender ali que durante muitos séculos a coisa escrita, e o resto mesmo, o próprio escrito tem uma história. O escrito, não havia livros na antiguidade. Há um filme muito curioso sobre uma peça do Shakespeare, que se
passa no tempo do César, é a peça do César. Não só passam, mas passam continuamente. Uma espécie sublinhada. Também é uma outra coisa interessante, a vida é esta referência. E essa coisa é muito engraçada porque há uma cena, não é, em que nós vemos Brutus, não é? O famoso filhado do Júlio César, o chefe do complô, a ler um livro. Quer dizer, portanto, no tempo do Shakespeare era possível porque já havia livros, não é? Adaptados aqui no Ocidente por Gutenberg no século XV. Mas era engraçado porque o Romanos para ler era um rolo, uns papiros que se encontram. Portanto, tinha que um papiro para estar a desenrolar aquela história. Que é muito interessante porque, imagina que agora há aí, no último Festival de Cannes, há um filme sobre Na Estrada do Jacques Kerouac. E o Jacques Kerouac, esse texto, que é um texto famoso, é exatamente como um rolo antigo que está agora a ser mostrado, não é? Um grande espanto das pessoas, com uma curiosidade também, não do passado, mas uma coisa imensamente futurista, não é? Que está sendo mostrado. Mas realmente o livro, enfim, já dura realmente há vários séculos, e mesmo muita gente pensa que neste momento não há vamos saber o que foi livro durante estes séculos todos, até hoje, que está ameaçado não, de ser outra coisa. Não é? As pessoas terão acesso à escrita através, já têm, não é? A gente pode ter quase uma biblioteca, não é? Na mão. Bom, eu não sou dessa época, eu sou da época do livro, não me lembro de comprar uma coisa dessas para estar a ler realmente a Madame Bovary ou a Paz, porque eu nasci nesse livro de papel. Pois o que o Saramago talvez pretendesse dizer é que no próprio livro já há uma espécie de filme. De filme, sim, claro, cada um. Uma leitura é uma leitura. Nós estamos a ler e a ler-nos. O leitor está. Ninguém lê o mesmo livro. Nós lemos um livro, um diálogo com aquilo que nós próprios somos, com o nosso próprio texto. São dois textos que estão sempre a funcionar em função do outro. Ninguém lê provavelmente o mesmo livro, ninguém lê da mesma maneira. Mas a verdade é que não se podia queixar, porque a verdade é que acho que já tínhamos 2 filmes que foram tirados de romances deles, não é? O ensaio sobre a cegueira. Mas posteriormente, isso já foi depois dessa declaração dele. Claro, imagino, já foi depois disso. Portanto, bom, ele ia ter essa consagração no teatro, etc. Não se pode queixar. E muitos dos autores, o importante é que os livros deles passem um dia a filme. É a consagração, tem um público que vai muito além do público normal. Ainda mais visibilidade ganha. Vou citar aqui uma passagem do Canto do Siglo, do seu livro Canto do Siglo, que é a seguinte: a metodologia da textualidade, com as suas consequências formalistas, não sei se o professor se lembrará desta passagem, mas com certeza que percebe aquilo que se diz, consiste em tratar como realidade objetal. A metodologia da textualidade, com as suas consequências formalistas, consiste em tratar como realidade objetal o ato através do qual nós nos separamos do real, nomeando, isto é, a linguagem mesma. Digamos, a linguagem mesma seria, de certa maneira, essa realidade objetal. Acha que essa mitologia da textualidade... Quando eu digo mitologia, estou a fazer uma crítica. Estou a fazer uma crítica de que a nossa fala, e escrito, já é ao segundo grau, a fala, nunca pode ter a qualidade de um objeto, porque
Montaigne, famoso, é que a realidade da nossa oralidade, da fala, etc., é a interpretação, é sempre interpretação. É sempre interpretação. Não há, a não ser aquelas palavras que designam um objeto real, uma faca, isto, não há interpretar, a faca é faca, acabou, estou vindo para cortar, mas a escrita não é isso, a escrita nunca está a tratar com um objeto, a escrita está escrita como uma espécie de fantasma, porque cada palavra contém em germe todas as palavras possíveis, no contexto de uma língua. De resto, eu percebo os filósofos da linguagem, que a linguagem enquanto tal, já tinha sido abordado por Platão na Antiguidade, todos os grandes filósofos mais ou menos abordam a questão. Por exemplo, no tempo de Humboldt, um grande irmão, que diz que uma palavra de uma língua contém a totalidade dessa língua. Para falar, uma frase contém todas as frases possíveis, uma espécie, é a coisa mais mágica que existe. Uma espécie de mónada quase, uma espécie de mónada quase. Assim. A partir da qual realmente o mundo se reconstitui. Na verdade, é a nossa leitura do mundo concentrada numa frase. No texto mencionado do Canto Signo, lê-se o seguinte: garrafa deitada ao mar para a sede imaginária e futura de um outro, só na sede simétrica da origem, inacessível, entre parênteses, a mensagem da vida e não apenas decifrada, entre parênteses, alcança o estatuto da ficção, morte do texto por excesso de vida. A vida, o professor quer dizer que a vida vai para além do texto? A vida já é um texto. A vida é um texto. Nós temos um texto porque é a nossa leitura da realidade. Mas não é isso que... Isso é coisa elementar da fala de uma criança. Tem essa espécie de milagre que é o momento em que a criança começa a falar. É uma coisa que não sabe exatamente como é que se passou, da não fala, dos outros animais, e provavelmente uma fase humana ou pré-humana, para a fala propriamente dita. O mistério ficará provavelmente sempre indecifrável. Mas quando começa a falar, já está na ficção. Ora, o problema é que a ficção, chamada ficção, livros, Tolstói, etc., é isso, mas com consciência disso, que a criança realmente não pode ter. Se tivesse uma espécie de pré-consciência para poder falar, nunca falava, nunca passava a fala. É interessante ver que, no fundo, deve ser muito diferente de... Sou pouco realista, tenho pouca atenção às coisas que interpreta, propriamente dita. Mas na minha infância, fiquei muito mais atento do que eu fui mais tarde. E eu vi como é que as aves ensinam a voar, não é oral, uma quantidade de gestos que os outros mimetizam e um dia passam do não voo, portanto a não fala não é uma fala própria que é voar, que é não só uma maravilha das maravilhas, mas é aquilo que os homens gostariam realmente tudo pudesse ser como as aves, através da linguagem. Isto é ficção. Voar é realmente ficcionar. Ou ficcionar é voar. Para a humanidade, o que aquilo é, para os animais maravilhosos que são as aves, voar. Uma espécie de condição angélica. Daí também aquela adivinhação, não é? No meio do voo das aves. Sim, bom, elas próprias são objeto de interpretação, porque elas não são sujeitos do seu voo, digamos, é Deus que voa através
de tudo, quando, não é por acaso que os anjos são representados como com asas. Aliás, o outro Realmont tem uma passagem nos Contos de Maldoror, penso que, não sei se é mesmo ou nas poesia, sobre o voo dos estorninhos urbanos, que é uma coisa fabulosa. É assim, quase parece ainda. Esse espetáculo é extraordinário. Eu pensei que em Roma, eu estive em Roma 2 anos, e numa certa tarde comecei a ver um espetáculo indescritível. É uma dança. Milhões. Com camadas diferentes, não é? Portanto, nuances, não é? De visibilidade, no princípio não se percebe bem o que é aquilo, podia dizer uma coisa de ordem natural, areias ou coisa parecida, depois eu começo a ver que são um espaço, dá um espetáculo fabuloso, mas não é só o campo que estava assim, na minha infância havia também os famosos estorninhos, mas não eram essas quantidades tão fantásticas como eu vi dessa vez. Só a natureza é que pode fornecer um espetáculo desse género. E acha que esta frase podia ser um poema, essa frase que eu lhe li há pouco, garrafa deitada ao mar para ser imaginário e futura de um outro? É um género de frase poética, digamos, é um género de frase poética de quem não é poeta, não. Uma vez o Eduardo Prado Coelho comentou acerca do Fernando Pessoa, rei da nossa Baviera, que deveria ser lido como um romance. E o professor respondeu numa entrevista que cada um escreve os romances que pode. Não, porque nós somos seres ficcionantes. Mas considera que há algum aspecto literário na crítica literária? Toda a grande crítica literária, a verdadeira crítica literária ela faz parte. Eu sou muito masoquista, não é? E para, como dizem os franceses, aceitar a erva debaixo dos meus próprios pés, não é? Mas a verdade é que as pessoas, quando comecei a escrever uma amiga muito íntima, muito sofisticada, um pouco pretenciosa, disse, eu li o que eu começo do Porto, que eu escrevi, e eu disse, não percebi nada, mas era tão bonito, não? Bom, e o que é que ela estava a dizer? Ela estava a dizer que, finalmente, que era que ela tinha lido qualquer coisa que tinha um conteúdo ficcional, conteúdo poético, de algum modo. E era a maneira que, era um pouco negativa, que ela dizia que eu não percebi nada. Portanto, tinha percebido alguma coisa, mas quer dizer, não, achava que era a forma, que me interessava demais o conteúdo. É engraçado porque a primeira crítica que eu tive, quando escrevi o primeiro livrinho, uma crítica inesperado para mim, o professor Vitorino Neves. Era um professor por um lado e um escritor, propriamente isso. E diz coisas simpáticas, um livro jovem, e isto termina dizendo que, enfim, muitos dos escritores, enfim, com o nome, na matriz, no diretório, que invejariam no estilo. Bom, e isso ainda era um professor muito jovem. Foi certamente o maior incentivo que eu recebi de alguém. Essas coisas nessas idades tocam profundamente e marcam realmente a pessoa. Afinal de contas, os outros, um leitor, e era que era um leitor qualificado, uma outra geração, tinha achado que uma certa qualidade literária, não era o que estava a seguir. Não sei se eu correspondi realmente a isso no futuro, mas os leitores têm essa impressão que esse ensaísmo é um ensaísmo lírico, mas um ensaísmo com uma grande impregnação de poético. E de imaginário também. Eu vou ler uma frase longa, o professor às vezes são umas frases longas. Sim, contudo, não se vê quem nem como, não é preciso agora estar a perceber completamente. Até porque é precisamente a dificuldade está também aí.
Contudo, não se vê quem nem como alguém se possa sentir logrado naquilo que unicamente importa, e é o confronto com a voz singular entre todas, que uma vez mais, mas em termos de uma fulgurância quase demente, instaura e vive o processo mais radical que conhecemos, e não só na nossa língua, do eu como instância fictícia, que só no interminável e atroz exercício da sua ficção colhe em momentos privilegiados a ilusão da sua realidade. Isto é sobre o livro do Desassossego do Fernando Pessoa. Estas frases às vezes parecem quase em espiral, parecem quase... Uma pessoa já está e tem que voltar para trás. Ela sabe. Não, mas... O Fernando Pessoa tem é extraordinário. É sua. Pessoa é escrever do lado do aviso. O Fernando Pessoa, que foi mais radical, mais original, é que ele dá corpo visível, escrito, literário, a tudo o que são as metamorfoses da ausência, de forma que não existe. Ele tem fórmulas fabulosas, o próprio gênio dele, um gênio sem qualificativos, para descrever a percepção da nulidade de tudo, ou da ausência de tudo. Quer dizer, como se nós estivéssemos, como se o ato de escrever fosse o ato de querer imitar, na medida do possível, o ato criador propriamente dito, o fiat divino, onde não há separação entre a pronúncia da frase e a flor que nasce, e o mundo que se estende, etc. O que a gente quer fazer realmente com o romance, é que ele nos restitua, realmente, de um tempo que já não existe, pessoas, criaturas que não existem, etc. Que reinstaura, digamos, um paraíso perdido, e nós viemos sempre para perder o paraíso. A pessoa também tem umas frases às vezes longas, assim também, assim, quase deve ser influência mais do Proust do que propriamente do Pessoa. Porque eu conheci o livro Desassossego, como toda a gente, meio organizado, porque não é um livro feito de cabo, de peça. Um livro que eu não consigo organizar em próprio, acumulando aquelas páginas. A primeira parte tem um propósito, uma linguagem muito ainda pós-simbolista, muito irrealista, digamos, do que é real, sonho, tudo isso. Depois começa realmente a ser o Bernardo Soares do cotidiano, das ruas de Lisboa, de qualquer coisa que se passa na frente dele, e que ele vê como se eu tivesse dois olhares, vê o lado de trás de todas as coisas, aquela espécie de solidão contínua, de que ele arranca essas coisas preciosas. É um livro, um dos grandes livros, não só da literatura portuguesa, mas do século XX. E é hoje, a glória do Fernando Pessoa hoje é quase fundamentalmente o livro do Desassossego. Ele próprio explicou isso, explicou que a poesia é decepcionante na sua própria profissão. O que se disse, principalmente este tipo de prosa não, é alguém que quer juntar num muito grego, no túnel das Danaides, uma água que corre ao mesmo tempo dos dois lados, que se escoa permanentemente. E esse livro que o Desassossego tem é um livro tremendo. Conheço pessoas, a amiga Nécia de Sena, detesta esse livro, acho sinistro, e é verdade, um livro muito perturbador. E em certas mãos pode ser um livro muito dramático, é um livro muito suicidário. Dá a impressão,
todos associam isto parte. A sensação é que ele está sempre ali a ensaiar qualquer coisa, também na escrita, não é? Está sempre ali está sempre dizendo a mesma coisa, mas dile das experimentação, como se fosse capaz de falar daquilo continuamente, sempre de uma maneira diferente, mas está sempre dizendo a mesma coisa, não é? Que ele não existe, nada existe, que tudo é sonho, etc. Está dizendo isto, mas dile de uma maneira tão eficaz que tu não podes esquecer daquilo e dizer a si mesmo. No fundo, se te queres matar, porque é que não te matas? Isso escrever na poesia. Mas na poesia é um lado lúdico. Toda a poesia. No livro Sossego não há ludismo. Ele deixou de jogar. Mas em tudo o resto, na poesia mais alta, a poesia é sempre um jogo. Senão não é poesia, senão não funciona. Portanto, há uma recuperação. Mesmo os cinistas, sei lá, os interpretar até ele, toda uma linha, umas coisas que não chegam sequer a ser poesias, são frases filosóficas. Não ser é um ser absoluto, não é propriamente uma coisa poética, uma frase, um conteúdo filosófico, portanto tem um conceitual. Pois. Mas está ali nas masas. Agora, no Fernando Pessoa nunca é assim, nunca é o conceito filosófico alternativo, é sempre uma imagem, percebe? Essa que a imagem é mais forte do que a própria da glosa filosófica possível. Ele próprio dizia, era um poeta com faculdades, com gosto filosófico, não era um filósofo que fazia poesia. De algum modo, antes era a coisa mais complexa, a vocação do filósofo era de filósofo mesmo. Há muito tempo foi filósofo, também foi poeta, não é? Mas as duas águas estão sempre separadas. O Pascoais até diz qualquer coisa, o Pascoais, o Teixeira de Pascoais diz qualquer coisa relativamente à questão poética de Fernando Pessoa, se não estou em erro. O Pascoais e Pessoa são muito mais parecidos do que parecem à primeira vista, mas naquela época não. E que fazia ele próprio. Eu comecei, das primeiras coisas que me aconteceu foi eu ficar muito indignado com uma frase de entrevista que lá no Porto, o Teixeira de Pascoais tinha dado para perguntar, de certa altura, o que é que pensa do poeta Fernando Pessoa? E ele respondeu esta coisa extraordinária. Mas ele não é poeta. Não é poeta. Eu fiquei indignadíssimo com aquela coisa. Eu sei o que é que ele queria dizer com aquilo. Mas o professor estava lá? Não, li no. Acho que era 1º de janeiro. Bom, eu tinha. Não sei se já tinha conhecido naquela altura, porque das coisas mais bonitas que aconteceram em Coimbra, quando eu lá estive, foi uma homenagem que nós fizemos ao Teixeira de Pascoais. Eu pensei que ele tinha morrido há muito tempo. Aquelas pessoas que iam nos livros para mim, tinham morrido, senão não andavam nos livros. Então fizemos lá, os estudantes fizeram uma festa muito bonita, apareceu lá. Pensei que ele já tinha morrido, porque eu tinha lido uns versos dele, quando eu tinha para aí 14 anos, os papéis, ali arrancados de uma revista qualquer, um poema famoso dele chamado As Sombras, se não fossem minhas janelas, só que eu era pessoa. Há muitas coisas que são dois poetas imensos, ele e a Pessoa. Mas para duas poéticas completamente diferentes. A poética é a poética romântica e mesmo hiperromântica. A inspiração, o poeta não é ele, e o Fernando Pessoa tocou isso por mim, faz uma análise sobre essa própria inspiração. Ele não. Eu considero que tudo quanto não sai da inspiração, no sentido clássico do termo, e depois romântico do termo, não é propriamente poesia, é outra coisa. Logo que a inteligência começa a querer controlar, e isso é coisa que é dada pelos deuses, pela música, etc., já não é realmente poesia. Eles diziam que isso que eu ia dizer. Mas eu naquela altura não li isso assim, li isso, então como é que é? Todo o caso é uma saudade de pedras, isto não é poesia, fiquei com uma raiva de contar algum tempo. Só mais tarde é que eu realmente recuperei para mim
Pascoais, que eu considero praticamente um dos melhores poetas portugueses, sim. Há uma certa secura, às vezes, na escrita do Pessoa, mas é extraordinário. Parece que está pois, ali... enquanto a do outro é de uma abundância, de uma redundância, do que já, para aquelas que nós chamamos a Revolução, como se chamava a Revolução Modernista, o modernismo, foi um corte nessa abundância que corta e Pascoais, o Regresso ao Paraíso, não é? Um texto extraordinário, não é? Muitas repetições, muita redundância, já disse aquilo várias vezes, torna uma coisa que não avança, aquela coisa, mas tudo aquilo é extraordinário. O Fernando Pessoa não é assim, porque há ali há sempre um olhar sobre aquilo que ele está, daquilo que é dado por inspiração, para saber se aquilo realmente funciona ou não funciona, se aquilo é certo ou não é certo, uma espécie de uma poesia ao segundo grau, eu vou dizer que não um profeta, Pascoais, o Fernando Pessoa provavelmente também quereria ser esse profeta, mas ele era tão autocrítico, tão crítico, que de facto queria era realmente, não queria imitar Deus, ele queria realmente saber exatamente o que é a verdade, o que é que nós chamamos de verdade. Não queria propriamente consolação. E o Pascoais é consolante, claro. Eu ia pôr aqui uma breve questão ainda sobre a escrita, mas penso que já nos estamos a desviar um pouco. Considera a sua escrita difícil? Sim, sobretudo para mim. E as expressões que costumam usar, às vezes, por exemplo, nas leituras sobre o livro do Desassossego, o ato de escrita, o ato de escrita, o ato de escrever, o ato da escrita, o ato de escrever, eu poderia aqui citar algumas passagens, mas, por exemplo, escrituração, a sua verdadeira e indiscutível, isto é sua esta frase, sobre o livro do Desassossego, a sua verdadeira... Eu não sou dono das minhas frases. Pois. As minhas frases são donas de mim. Eu não tenho memória infinita para com certeza. Não, mas a pergunta... Mas há gente que tem. Olha, eu conheci várias pessoas a dizer que, seria o caso do Chico Pascoais, textos muito longos do estudo, eu tenho a dizer que o Miguel Torga conhecia todas as poesias dele. Ele tinha o texto, era capaz de acreditar ele se dava o texto. Ele tinha controle, uma memória do seu próprio texto. Haverá outros que terão. Eu sou o homem é mais fácil. O homem tem o musical, digamos, uma memória interna, não é? Ou seja, muito pouco. Senão esses recitantes não podiam dar conta daquilo. É mais difícil de estar a recitar uma página do folk, uma coisa extremamente difícil, não é? E ter a capacidade de memorizar realmente isso. Uma poesia que é feita, que é uma espécie de uma música, não é? Um canto, não é? Que está assim, na origem. Lá na prosa é mais difícil. Não é? Vou citar aqui eu não me lembro dessas frases. Vou citar aqui uns versos do Álvaro de Campos. Aqui o que o professor cita no Pessoa Revisitada. Poesia transcendental já fiz também. Grandes raptos líricos também já por cá passei. A organização... Pois há esta atitude totalmente crítica e irónica sobre o seu próprio fazer, dele e dos outros, da poesia em total. Quer dizer, enquanto anteriormente ao Pessoa, né, todos são mitólogos da sua própria arte, tal como nós, todos são idólatras dessa música que é o filme. Mas ele não, ele põe em causa a própria pretensão da poesia de nos darem, enfim, esse status divino, né, do Criador propriamente dito. E ele não tem ilusões sobre isso, em tudo, uma espécie
Eu penso que o fundamento da visão do Pessoa é da impotência radical da linguagem, não é? Para dizer verdadeiramente o ser. Portanto, nomear, verdadeiramente se chama nomear, aquilo que é inomeável e que nós chamamos de Deus. E, portanto, ele faz estas blagues sobre a própria literatura, a própria poesia, que nós faziam antes. Era precisamente esse aspecto que eu lhe queria perguntar quando falou em ironia. Por exemplo, aqui, só para recitar mais uma vez, a organização de poemas relativos à vastidão de cada assunto, resolvidos em vários, também não é novidade. É isso que eu lhe queria perguntar. O professor consegue corrigir-se também com Sim, claro. com o professor. Não tem sido muito destacado, mas da minha própria experiência, e alguns da minha geração, o mais impressionante foi que aquilo era uma novidade para nós, de desmistificar, inclusive, a própria criação poética no sentido romântico do termo. Bom, todas as coisas têm tendência a fazer uma crítica, sobretudo no Ocidente. No Ocidente sem cessar uma releitura, dos textos antigos que com o tempo passam a ter outro tipo de leitura, outra interpretação, etc. Mas aqui era uma espécie de barrela, não é? Bom, de resto, o modernismo começou em várias suas, no sentido de começar na hora zero, não só como românticos de distanciar a ordem formal, da maneira como os clássicos procediam, a sua imitação dos antigos, aquelas coisas que tinham durado séculos. Durante séculos o Ocidente, os grandes poetas do Ocidente conheciam de cor o Virgílio. Havia menos livros também. Fazia bem, que era uma coisa, uma soma fantástica, mas quer dizer, bastava, e basta, efetivamente. Todo um grande livro basta, um só livro basta, este grande livro. Portanto, contém todos os livros, fundamentalmente, ou virtualmente, pois, a partir deles nós podemos inventar realmente outros. Mas quando veio o modernismo, é mais visível isso na arte, nas outras artes, que são artes de representação, toda a gente, como o Duchamp, é uma coisa incrível, imaginar que o Mourinho pode ser apresentado como uma obra de arte, realmente não é preciso ter, de facto, enviar para arrumar, inclusive como coisas como os santos que já não funcionam, no Rafaéis e toda essa coisa, etc. E começar a dizer que realmente tudo é arte. Agora estamos já nesta, já superamos esta, agora já nem se sabe, agora já nem é preciso dizer, tudo é arte, está bom. Mas o Fernando Pessoa não tinha ilusões sobre isso, era de uma agudez fantástica. Depois aquilo era mais continua. Não é verdade. Tenho vontade de vomitar e de me evitar a mim. Tenho uma náusea que se pudesse comer o universo bruto que já na pia comeu. Isto nunca. As pessoas até se riem, não? Porque isto tem um tal extremo de desespero, não? E de verdade nisso, em certos momentos, não em todo momento, em todos os momentos, esta frase, são frases terríveis, não? Com esforço, depois por esta coisa, esta ironia em cima da ironia, com esforço, mas era para bom fim. Mas é a impressão... Era um grandíssimo humorista, era uma das coisas que o Ferreira não gramava por causa disso, porque ele disse que estava-nos a gozar, estava-nos a gozar metafisicamente, é verdade. Eu acho que estava-nos a gozar, de facto, e continua a gozar-nos. Então como é que explica a questão da ausência que o professor tanto refere no a ausência? A ausência é essa, é porque realmente a nossa... A ausência é uma percepção negativa de uma falta, não é? Mas não é uma ausência qualquer O Bergson já tinha respondido um pouco a essa questão quando temos grandes reflexões sobre o nada, não é? O nada funcionou como um conceito ao lado dos outros conceitos, mas é um não conceito. O Bergson explica isto com esta coisa, quer dizer, a gente está à procura de qualquer coisa, não é? Perdeu, por exemplo, numa sala e não está lá a coisa que está à espera, ou que perdeu, ou que disse, não há nada. Não há nada. Isto nada não tem nenhum conteúdo, isto é um conteúdo verbal. Conteúdo verbal, não tem conteúdo nenhum, não é o nada. O nada que já canonicamente os filósofos antigos, qualquer, o nada não tem qualidade, o nada não pode.
Mas o nada aqui, o nada que se refere a pessoa, que na nossa poesia, realmente o tempo cantal, que começa a estar preocupado com a questão do nada, o nada é o facto de que aquilo que é o ser do ser absoluto, a verdade, o egoísmo, Deus, no sentido banal realmente do termo, essa relação viva e profunda que toda a cultura ocidental tem durante séculos, com o referente de Deus, se tinha ofuscado, pouco a pouco perdido realmente a crença, de certo número de homens, do que podia ser um mito, podia ser uma coisa que não existia, uma criação humana, um fantasma como outra qualquer. Portanto, a ausência é que essa crítica feita pela filosofia dominista dos deuses em geral e do Deus em particular, no sentido da tradição religiosa depois do cristianismo, deixou um vazio preenchido pela razão. Com esta segunda dose, a partir da qual os homens tentam organizar o mundo segundo critérios racionais, que a ciência é, de facto, avançada, por sua vez, também criações fantásticas, a única coisa que não falhou até hoje, mas a gente não sabe que espécie de vitória é esta, a gente não sabe o que é que está, não sabe o que é que vai dar daqui, não sabe se estamos a fabricar monstros, não é? Que a gente nem imagina do que seja, quer dizer, uma espécie de, tanto pode ser efetivamente a conquista de uma sociedade em que se pôs cada vez mais autónomos, mais racionais, mais capazes de dominar tudo o que os cerca, mas também dominar os outros. Se nós não estamos a criar um mundo em que a ideia da liberdade nem sequer pode existir, desaparece, como desapareceu. Sempre a fabricar coisas, mas a gente não sabe o que é que está saindo dali, não sabe nada, sobretudo agora que estamos a biogenética entrar dentro do santo dos santos, vamos fabricar uma nova humanidade, se quiser, que é possível. Ou, na hipótese metafísica e um pouco ficcional do Saramago, o mundo onde não se morre. Quer dizer, que o Saramago, eu diria que é um mundo, não só, um pesadelo incrível, que tinha a humanidade problemas, que a morte soluciona, por definição. Bom, o que será um mundo desse onde realmente as pessoas vão viver outros, são amigos, não morrem mais. O que é preciso fazer para os matar outra vez, para descobrir a morte? Ainda não estamos lá. Numa entrevista. Mas as pessoas têm um instinto da eternidade, do coração, como foi, toda a gente tem, vive-se disso, não se vive de outra coisa. Mas a ciência vai tornar possível virtualidades, nós pensamos que a espécie humana já atingiu certas populações, mas a gente não sabe o que é que está, quer dizer, estamos, já que é o ano 2000, não sei, que é os 5.000 anos, só passaram apenas nem 300 anos da Revolução Francesa, as modificações do mundo são tais que já é reconhecível do antigo tempo, que não tem ideia nenhuma. Mas nós temos a tendência de considerar, não podemos fazer outra coisa, de que o presente contém o sentido de todo o passado e antecipa de algum modo realmente o futuro. Não é verdade, não há antecipação. A imprevisibilidade, essa é que é. Ficamos um pouco cegos no presente. A imprevisibilidade é que era. Nós vimos do futuro, não vimos do passado. Mas esse futuro a gente não sabe de bem. Ainda não vimos. Quem é que podia imaginar que depois dessas conquistas, dos direitos humanos, etc., coisas como o Holocausto pudessem existir? Está visto que o facto a maldade humana é capaz dessas coisas mais invisíveis.
de resto, mesmo o próprio escroto local, foi possível já com os progressos da tecnicidade. Não era possível liquidar tanta gente daquela maneira, sem que se percebesse no mundo que estavam a ser liquidados. Portanto, o progresso tem leitura sobre isso. Até se chamam fábricas de morte, aquelas Fábricas de morte. Fábricas de morte. E de uma nação que era a nação das noções de ponta desse progresso científico. Os alemães no século XIX eram a nação das mais adiantadas do mundo. Estamos quase a terminar. Mais aqui são mais uma ou duas perguntas. Por outro lado, essa questão da ausência, há aqui uma passagem da estética da indiferença no livro do Desassossego, do Fernando Bernardo Soares, que é assim: ter o pudor de si próprio, perceber que na nossa presença não estamos sós, que somos testemunhas de nós mesmos e que por isso importa agir perante nós mesmos como perante um estranho, com uma estudada e serena linha exterior, indiferente porque fidalga e fria porque indiferente. Mas há aqui qualquer coisa de companhia ao mesmo tempo. Ele sentia... eu quando leio... É uma ironia extraordinária sobre eu penso que há aí, de facto, reflexos Bom, primeiro foi o menino solitário, né? Solitário, mas privilegiado nessa solidão. Ele foi rei, né? Enquanto não vieram os filhos de um outro pai, meio irmãos dele. E depois a educação inglesa, que ele recebe depois, que lhe dá uma outra identidade, que é inseparável do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa não conhecia o Fernando Pessoa. Permite um fora e um dentro também, não é? Ele teve como duas vidas em pouco tempo. É claro, ele já tinha tendência para essa capacidade de se despersonalizar, de se ver sempre dentro, de se ver fazendo, de estar sempre fora de si próprio, estando maximamente dentro. E, portanto, de algum modo, a solidão dele é uma solidão povoada, mas povoada de quê? Povoada dos seus próprios sonhos. Ele próprio diz uma coisa maravilhosa, ele diz que os famosos heterónimos, as coisas que são, que os vai invocar, que os encontrar numa outra vida. Como ele disse, como de irmãos, eu tenho uma imagem muito bonita, os seres de orvalho, que, portanto, que lhe adoçaram a vida, que foram os companheiros da solidão dele. Porque ele chama o drama ingênuo. Foi muito valorizado, etc. Mas o que é eficaz nele é essa capacidade de jogar infinitamente, aquilo que a humanidade é, essencialmente, que é virtual. É realmente o rei da virtualidade. E não há outro. São mais duas questões. O professor falou dessa relação dentro e fora do Pessoa, ter vindo da África do Sul, o inglês, etc. Vou citar aqui uma passagem sua, só para... por mais de fora que ele o desejasse, ou se tinha dito, o olhar de essa sobre nós mesmos é um olhar de dentro. É mesmo o primeiro grande olhar cultural que nos instala na obsessão perversa e acaso inelutável da comparação entre o lá fora e o cá dentro. Desde então, como cultura, ficámos habitando entre os dois e em lado nenhum. Situação que o estrangeiro quase absoluto, iria ressentir como ninguém entre nós. O professor, por outro lado, é uma observação. O professor vive em França, mas também vive muito tempo em Portugal. Tem as suas atividades em França, em Vence, mas também tem as suas diferentes, evidentemente. É verdade. O seu trabalho tem influência. Eu sou pode ser do possível, pode ser aquelas terras exóticas. A pessoa acaba por ser nascida onde está. Eu, facticamente, realmente, conheço mais certos sítios
França do que conheço Portugal, Portugal é pequeno, eu queria conhecer melhor, Sarnal conhecia muito melhor este país, até que o Rio Pé, Torga igualmente, vamos para a parte norte, etc., foi muito mal o país do que eu, mais as mediações, o meu conhecimento é o conhecimento deste país como cultura, como coisas culturais, como fabricantes de mitos, etc., do que da realidade concreta, da história da economia, dessas coisas todas. A história sim, gosto muito, mas a economia, a vida real, muito de se passar. Mas também uma pessoa também é em parte do sítio onde fica, já nós temos mais de 50 anos, Mas tem mais de metade da minha vida. Mas há uma espécie quase de movimento de navete. Isso tem influência em si ainda nas observações sobre a Europa, sobre a cultura do mundo. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, se no princípio isso teve como consequência eu poder ter provavelmente uma leitura do meu país, que há umas grandes culturas que nós não somos, etc. Com o tempo, a coisa modificou-se muito. Todos os países são Portugal. Não somos só nós. A França tinha o monopólio da moda, que já não tem, no meu tempo, etc. Eu estou lá, etc. A França hoje, o conceito da Europa e do mundo é um Portugal, como no século XIX, quer dizer, aqueles complexos que nós temos também eles têm agora. Ninguém lhes liga nenhuma. Nós estávamos habituados a não ser vistos, já estávamos, bom, mas viam-nos noutros sítios, não é? A gente para não nos viam aqui, nós pirávamos para outros sítios. Bom, e curiosamente, não em função do universalismo abstrato, o universalismo não está. Os gregos não precisavam sair da ilha onde saíram, e Sócrates não precisou sair de Atenas para ser um pensador e o Kant também universal, não precisam sair de uma cidade qualquer. E o Kant também. A universalidade não é da ordem do geográfico, é da ordem do conteúdo real, do que é essencial ou não essencial, e o homem é universal próprio. Não tenho uma frase definitiva, não é? Cada homem tem em si toda a condição humana. Pronto, isto é evangélico tudo, não é? Outra versão, mais laica. Mas agora o problema é, digamos, que essas versões, essas primeiras leituras aconteceram-nos também quando nós fomos pela primeira vez invadidos a sério por um país que era reinado na Europa e podia ter feito da Europa uma França maior. Foi até pena que não tivesse feito. Já estavam com estes problemas todos. Até acabou com esses sonhos. Bom, mas fomos invadidos pela primeira vez. Portanto, o país pela primeira vez não era como se era da Espanha, que recuperava, era a mesma cultura, era outra coisa. Durante todo o século XIX andávamos a pegar bonés por aí. Perdemos o Brasil, ficámos amputados. A única coisa importante que nós tínhamos feito neste mundo e nunca mais recuperámos. Depois envolvemos nas coisas no segundo século XVI, pseudo-século XVI, que durou até o salazarismo, a ver se Angola e Moçambique nos compensavam, os Cabo Verde, aquilo que a gente tinha perdido realmente no Brasil, não compensava, não compensava alguma coisa daquelas. Mas a França também tinha a mesma coisa, não da mesma maneira, porque não tinha tanta necessidade daqueles países onde se instalou, do resto só instalou na África, se olhem para o mapa onde está a França, só são desertos. E lá deserto está a França. Onde está coisas que são rentáveis, está a Inglaterra. A coisa é assim, grosso modo, sem caricaturar. Mas agora, com essa coisa de França e esta Europa, eu já não faço a nenhum nível da Europa, aquela espécie de mitologia, digamos, do reino do cultural sublime, onde as coisas tudo é melhor do que nós, tudo. Claro que serão, até relativamente, eu sei, eu conheço as qualidades
cultura francesa, que são enormes. Quem está lá é que as coisas diminuíram, as distâncias diminuíram. Por exemplo, hoje, quando eu fui para a França, a diferença no estatuto dos padrões de saúde e todos os recursos que se tinham em França, aqui era abismo. Ainda continuam a ser, mas já não é o mesmo. Os nossos hospitais já funcionam. Os paradigmas são mais ou menos os mesmos, etc. A situação dos paradigmas dominantes sempre que era muito superior aos nossos. As coisas essenciais. A França deixou de ser uma grande potência. O 1940 foi uma coisa terrível para a França. Tem bons restos, eu estou lá e eu sei o que é. É isso, extraordinário. Mas há outros, não é, que nasceram depois, não é? E depois aqueles países que não contavam para coisa nenhuma, não é? Os chineses, havia cá os chineses, lá de Macau, a gente tratava os nascerinos, coitadinhos, eram piores que nós, lá para vender umas gravatas, não é? E aos 50 já estava oferecido 5, isso acabou, esse mundo acabou. Em relação à França já não temos essa coisa, é claro, é um país extraordinário, passado, países da Europa, porque nós passámos agora com esta ideia de que a Europa, de que a nova construção da Europa ia substituir tudo isso, quer dizer, ia aproximar os países todos muito mais dos seus padrões de vida, etc. Não é? E que ia ser esta Europa, ia ser uma França em grande, ou uma Alemanha em grande, ou uma Inglaterra em grande. Uma das razões do resto da Europa não funciona é porque a Inglaterra não entrou nisto. Porque a Inglaterra não nos aceitaram, a Europa não existe. Eles dominaram o mundo sozinhos, precisavam da Europa sozinhos. Como nós, quando éramos pequeninos, parece impossível, não foi verdade, tempo, durou pouco tempo, mas foi verdade. Agora, os ingleses são os nossos sucessores, mas já nem se lembra. Já não tenho esta mitologia europeísta, assim, tão idolátrica, não é? Motivo. Sei o que a Europa vale, não conheço todos os países, não conheço a França, naturalmente, a Itália, a Bélgica, etc. Mas já não tenho essa coisa. Bom, e então, no reino propriamente do cultural, do poético, não é? Temos mais de quantidade do que outra coisa, não é? Porque em todos os países há hoje um nivelamento muito grande de Estado. Algum sítio, algum poeta que seja neste momento mesmo, mais um grande poeta como Herbert Welder, vive em França, por acaso não é em França, existe um poeta que seja maior do que isso, posso garantir. A poesia tem pouca. A poesia é prosa, são os ensaístas, cronistas, etc., analistas fantásticos, etc. Os poetas há sobrepostos. Só o Apollinaire tem uma frase extraordinária que os franceses só conheciam a beleza a tipo de informação. Que é uma coisa de porco. Ele era de origem polaca, não é? Mas foi um poeta francês, não é? Era maravilhoso. Mas dizia essa coisa porque achava que. Porque é sempre muito intelectualizado. O primato do intelecto é superior realmente à pura população apaixonada, violenta, etc. Nesse capítulo, realmente, os espanhóis, nós somos mais naturalmente poetas que os franceses. São mais realistas. Um Pessanha, por exemplo, é o oposto, não é? O engraçado é que os ingleses conjugam os dias. São imensos poetas e são os maiores cínicos que existem neste mundo. Tá? Mandam os outros. Bom, não, só mais uma, professor, só mais uma, é a última. Já não voltando ao Pessoa. O professor conheceu o João Gaspar Simões, conheceu pessoalmente. O que é mais grave é que o Gaspar Simões também conheceu ele. Era isso que eu lhe queria dizer, era isso que eu lhe queria perguntar. Perguntou-lhe alguma vez como é que ele era? Isto é uma pergunta um pouco, parece psicológica, um pouco psicologista, mas... Quando eu lhe podia fazer essa pergunta,
Como é que ele era a falar? Já, Como é que ele era já muito tarde. Ele já me tinha perdoado as audácias adolescentes que eu tive em relação à presença, aquelas coisas todas. Nunca me perdoou muito a contradição do modernismo, aquelas coisas todas. Mas ele era uma pessoa agressiva, como conhecia, porque quando estava em Coimbra vieram dizer uma visita ao Pessoa, uma coisa terrorística, uma pessoa deixou de navegar, não dizia nada, tomava mesmo, e saíram dali sem saber bem o que tinha pensado deles, aquela coisa, muito diretivo. E depois veio para Lisboa e, de facto, teve a ocasião de ser Pessoa. E fez como Pessoa, provavelmente. Mas nunca falaram os dois, o professor e o gajo o que ele sabe, como era o que ele sabe do Pessoa está tudo no livro dele. Está tudo no livro. Mas, fundamentalmente, infelizmente, menos em relação dessa. Até ele era observador e psicologismo e tal, mas os tiques do Pessoa, aquelas coisas que a gente quer saber, Pessoa real, pois. Que ele conheceu, realmente. Mas o livro dele é feito fundamentalmente em função do texto do Pessoa, enquanto poeta. Não? O que ele está a fazer é estar a tirar informações não fazer distinção entre a vida e a super-vida, não é? Ou outra vida completamente outra, que é a ficção da pessoa sobre si mesma. E o caráter ficcional dela é absolutamente devastador, não é? Não há outra coisa, quer dizer, como é que a gente pode passar de um sujeito que parecia um coluno, embora silencioso, muito brilhante, que era muito coisa, e sobretudo alguém que tinha de preservar à inglesa coisas que os outros não têm, não entram. Nós aqui somos todos primos uns dos outros e a gente está sempre na casa dos outros como se fosse na casa de banho. Os ingleses não deixam entrar nessa porta. Distantes, bom, era o caráter dele, não é? A verdade é que ele dava essa impressão, toda a gente que falava com ele, quando ele veio alguma coisa, tinha a impressão que ele não era português como os outros, não é? Havia qualquer coisa dele que era diferente. Pois a tal. Ora, ele era super português. Se alguém repensou este país em termos totalmente do século XIX, foi ele. Devemos tirar muitas consequências, mas foi ele. Ele encontrou o natural, ele parece que teve uma maneira de fazer. Era um país que me parece. Eu não sei se o país me parece. Professor, é para mim uma honra ter tido esta conversa sobre estas questões. Agradeço imenso a sua paciência também, simpatia e generosidade. Essas coisas. Duarte, poeta que eu conheço muito bem, chamada Roda Lira, eu digo coisas que não digo nas escritas, porque eu não consigo passar para o papel este género de... É velocidade, se calhar, este é o problema da velocidade. É um automatismo, não é? Pois, exatamente. E o facto de que eu realmente foi uma obra que eu realmente essa capital para a minha vida. E agora não posso estar sempre a ler essa coisa, porque fica numa depressão, numa coisa de um verso destes. É puxado. Mas ao mesmo tempo é tónico, sabe? Sempre é a ambiguidade dessa história.